Está acontecendo em Aparecida, São Paulo, a 51ª Assembleia dos Bispos do Brasil, promovido pela CNBB. Trata-se de assuntos pastorais de ordem espiritual e de ordem temporal e dos problemas emergentes da vida das pessoas e da sociedade na perspectiva da evangelização. Dom Orlando Brandes, o arcebispo da Arquidiocese de Londrina, juntamente com o bispo emérito Dom Albano Cavalim, está presente nesta Assembleia e fala sobre as impressões dele de tudo o que está ocorrendo na Assembleia. No meu ponto de vista, está muito boa. Por um lado, por ser muito pacífica, tranquila, sem assim, grandes conflitos na temática. Por outro lado, ela está sendo muito boa por ser aqui mesmo, como sempre. Isso aqui dá um tom mariano, religioso e muito bom. Mas, na minha opinião, o que está sendo bom é as temáticas que estão sendo usadas, porque são muito pastorais, muito propícias e que vão fazer assim, um bem bastante grande para as nossas dioceses. Veja, o tema central, não é? Pequenas comunidades como renovação da paróquia, a questão agrária no Brasil inteiro, esse diretório sobre comunicação, enfim, temas de liturgia que já estudamos. E uma novidade também desta Assembleia é que nós estamos nos reunindo mais em grupos. Isso é muito bom, porque não ficam só exposições, mas a gente também se conhece e troca muitas ideias, então, nos grupos. Também outro lado a salientar, o uso da mídia, e vamos dizer, da multimídia, enfim, todos esses meios modernos de comunicação estão sendo usados, então evitamos muito gastos, né, com papel e outras coisas, isso é muito importante, não é? Então, assim, bastante modernizada também. E claro que assim faz muito bem a gente conhecer os bispos novos que estão entrando, as celebrações também muito cativantes, muito profundas. Isso o povo está acompanhando mais aí nas nossas dioceses. Comunidade de comunidades. Este é o tema central do evento e Dom Orlando fala da expectativa de trabalhar este tema e adianta um ponto de vista a ser pensado e revisto, cujo qual ele próprio ressaltou com o uso da palavra em uma das reuniões. Bom, o tema central, então, ele é sobre a renovação da paróquia, com uma sugestão assim, bastante clara. É as pequenas comunidades como, vamos dizer, renovação das paróquias. Só que há uma crítica, e eu inclusive tomei a palavra, porque o texto base ele está muito mais voltado para a paróquia, uma teologia da paróquia, uma reflexão teológica, aliás, muito bem feita, mas ele falha um pouco exatamente nessa dimensão mais prática. Quais são as comunidades pequenas? Como essas comunidades pequenas? Para nós, lá em Londrina, por exemplo, são os grupos bíblicos de reflexão. E para muitas dioceses no Paraná, são grupos bíblicos de reflexão. Em outras dioceses, são as comunidades eclesiais de base, que, no fundo, não divergem muito, porque a gente nota que muitas dioceses, comunidades eclesiais de base e grupos de reflexão batem, coincidem. E já outros entendem não, que pequenas comunidades são as novas comunidades, são os grupos de diversos movimentos, outros tipos de comunidades que estão aparecendo. Então, a gente tem muita expectativa de que não se volte a fazer mais um livro sobre a teologia da paróquia, que aliás nós já temos bastante, mas que a gente enfrentasse com mais coragem esta dimensão então da renovação da paróquia e superando um certo paroquialismo que existe. Então muitas paróquias vão dependendo da mentalidade do padre, como ele quer conduzir aquela determinada paróquia. E isto impede muito uma ação diocesana, um plano diocesano de pastoral, é um defeito que nós chamamos de paroquialismo. Então o assunto em si, ele traz muita expectativa, ele é muito necessário e até porque as nossas paróquias atualmente, elas têm uma couraça muito grande, um tradicionalismo muito grande, um funcionalismo bastante grande.
vamos dizer, certos tradicionalismos que deveriam ser superados, já que a grande proposta é a renovação da paróquia. E é um assunto que não vai ser fácil, por se tratar de um tema tão urgente, tão necessário e tão renovador, e pela impostação que a comissão deu ao texto base, que ela foi muito teológica e que está faltando bastante a parte mais pastoral. Então, já foi dito em público que não se esgotará aqui. Nós teremos, então, esse documento como base de reflexão, mas iremos, então, no ano que vem, concluir esses trabalhos. E eu creio aí sim com uma visão mais clara do ponto de vista pastoral e também de linhas de ação, para que a gente chegue com a força da CNBB em nossas dioceses, indicando um rumo certo para as tais pequenas comunidades. A questão agrária também está em pauta e Dom Orlando fala sobre a realidade da região de Londrina e do Brasil e quais os rumos que devem ser trabalhados. Nós temos aí, como em todo o Paraná, não é menos na capital, é um problema agrário muito sério. O primeiro que começa pela monocultura. Nós lá no Nortão é só soja. E isto, para o povão e para a nossa realidade, problema do agrotóxico e de uma série de coisas, não é a melhor solução, é a que temos no momento. Mas a gente não pode cruzar os braços diante dessa monocultura. Por outro lado, em nossa diocese e em tantas outras, estão fechando capelas, comunidades no interior e o pessoal indo para a cidade. Nós temos um êxodo rural muito grande. Também foi dito aqui por análises muito sérias feitas que nós, na nossa região, ainda temos o problema do trabalho escravo. Temos também os problemas indígenas. E, claro, para nós, na nossa região do Paraná, nós também propormos apoiar, vamos dizer assim, uma proposta onde o jovem queira também permanecer mais na agricultura, e isso não é assim tão fácil, não é? Pelo contrário, há promessas de modernização, por exemplo, das empresas que trabalham com cana, e com isso aumentará o desemprego e se criará uma situação assim muito séria em grandes regiões, não só de Londrina, porque o povo está subsistindo do corte da cana, enfim, do trabalho na cana. Então, essa modernização, ela traz um bem para a empresa, mas não traz um bem para o povo. Esta semana, os bispos reunidos em Aparecida devem realizar diversas atividades que devem culminar no fechamento dos trabalhos. Dom Orlando Brandes revela quais são estes compromissos e quais impressões que ele tem do formato da 50ª Assembleia Geral da CNBB. Ainda são muitos os assuntos, né, as expectativas que nós temos. Voltará, é claro, a temática da renovação da paróquia, ainda não foi concluída. Estamos na expectativa da eleição ou não deste novo diretório da comunicação, que até agora foi assim muito refletido e vieram muitas sugestões de mudança, mas a gente gostaria de sair já com uma decisão neste assunto. Temos assuntos, 2 reuniões ainda privativas dos bispos, e esse anúncio está dando assim, um jeito novo, nos oferecendo mais diálogo, e está empolgando muito, então, os bispos para a gente buscar as soluções dessas questões. É uma assembleia assim, muito longa, né? São 10 dias, com 4 sessões por dia e outras reuniões à noite, então é uma assembleia assim, muito exigente. E até eu gostaria de dizer para os leigos, para os sacerdotes, às vezes nas nossas dioceses a gente faz um meio-dia de reunião, já está todo mundo cansado, né? E nós aqui são 10 dias de trabalhos intensos, não é? E que isso também servisse assim de um estímulo para a gente valorizar mais as nossas reuniões e as nossas assembleias,
porque precisamos disso, é um modo de ser igreja necessário. Então eu creio que o resumo seria isso, a Assembleia está muito positiva, é uma Assembleia com temas bastante pastorais e é uma Assembleia com bastante espiritualidade e uma Assembleia com bastante amizade. Durante a primeira semana de trabalhos, ocorreram 3 turnos diários de atividade. A Assembleia dos Bispos termina no próximo dia 19, sexta-feira.